Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite a todos. Vamos estar dando início a mais um culto. E eu te convido a você estar convidando as pessoas que você ama para estar aqui com a gente, para ouvir a respeito do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Uma palavra muito conhecida por todos nós. Amém? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Foi o próprio Jesus que disse isso. Deus Pai, Ele enviou o Filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então, há uma diferença em viver com Jesus e não viver com Jesus. Porque se fosse igual a Jesus, Ele não teria morrido. Jesus, Ele não faria diferença em nossa vida se tudo fosse igual. Mas Jesus, Ele veio para fazer a diferença, irmãos. Jesus, Ele veio para ressuscitar os mortos. Jesus, Ele veio para trazer a vida aonde há tristeza. Jesus, Ele veio restaurar onde está destruído. Esse é o Jesus ao qual nós servimos. E talvez você está pensando em desistir, pensando que não tem mais jeito. Em todos os lugares que Jesus chegou, aconteceu algo. Como Ele chegou na casa de Jairo e a filha de Jairo ressuscitou. Jesus, Ele foi na casa de Zaqueu e houve salvação. Não sei a necessidade que você está na sua vida, mas se Jesus entrar, Ele é capaz de fazer aquilo que você acha que você não pode fazer. Amém? Abra o seu coração nessa noite para o Senhor, permita com que Ele entre no seu coração e faça algo novo, porque Deus, Ele é um Deus de renovo. Peça ao Senhor: Jesus, me dê odres novos, Pai, para que o Senhor derrame um novo sobre mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito em nós. Nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós para que possamos ter vida eterna, vida em abundância. Esse é o Teu dom gratuito, Senhor, a vida eterna. Que possamos provar desse dom do Senhor mais e mais.
boa noite. La paz de la Dios. Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Vamos continuar aprendendo com Deus nessa noite por meio de sua palavra, amém? Para você que está aí participando, hoje é o dia dos namorados, né? Que Deus possa abençoar você que tem namorado, você que está casado, está namorando aí com o seu cônjuge. Que Deus possa te abençoar. Você que está pensando em terminar ou em adulterar, toma tendência, cria vergonha na cara, faz o certo. E para minha linda esposa, te amo, prazerzão estar casado com você esses 8 anos aí. Setembro agora, dia 3, 9 anos. E se Jesus não voltar, vamos que vamos, quero envelhecer do seu lado. Deus possa te abençoar. Abra a sua Bíblia, obrigado. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Enquanto você encontra, eu vou estar orando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por nos trazer aqui, por nos abençoar e nos livrar de todo mal. Senhor, te pedimos perdão pelas falhas, erros e iniquidades que contra o Senhor temos cometido. E peço que o Senhor nos cubra com o teu sangue e fale aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos, ou que nós iremos trabalhar nessa noite, fala sobre Naamã. E o capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Vou parar por aqui, mas o texto conclui falando de alguns presentes que ele levou. Vamos lá, desde o início. O texto começa a falar que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. O texto fala que ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele Deus tinha dado vitória à Síria, ao exército. O texto vai falar que ele tinha muito conceito, ele era herói da guerra. Aí o texto fala assim, porém leproso. Você, como eu, já aprendeu que a lepra simboliza o pecado. E para o povo judeu, para os israelitas, quando um homem estava acometido de lepra, ele não podia ficar no convívio comum da sociedade. Existia um local para o qual os leprosos eram enviados, e ele tinha que ficar ali. Ele não poderia ser encontrado em meio ao convívio da sociedade, a não ser que ele fosse curado. E nós simbolizamos muito a lepra, ou falamos muito sobre ela como pecado, ao dizer, por exemplo, algumas pessoas não conseguem conviver com um homem ou uma mulher embriagado, quando não fala nada com nada, fica tropicando em cima dos outros, toda hora botando a mão, enchendo a paciência. Tem pessoa que não tem paciência, tem vontade de bater.
Algumas pessoas não conseguem conviver com um familiar drogado, que rouba em casa o arroz, rouba o feijão, rouba um celular, rouba um eletrodoméstico, rouba alguma coisa, para tentar saciar o vício. Tem pessoas que não conseguem conviver com um drogado, com um viciado. E muitas das vezes usamos como exemplo para falar da lepra, que a pessoa não consegue conviver. Eu era um alcoólatra, não era fácil conviver comigo. Eu hoje conheço pessoas que às vezes estão caídas na calçada, aí vem conversar comigo, babando o cantinho da boca e cheirosinho. Você sabe como é que é a pessoa que se embriaga demais? E a gente vai conversando. Por quê? Um dia eu estive lá. Mas uma coisa interessante que eu aprendi e percebi na história de Naamã é que o fato dele ser um homem leproso não o impedia de estar em meio à sociedade. O texto fala que ele era herói da guerra. Não tem como ser herói da guerra sem lá, ainda mais naquele tempo. A guerra era feita homem contra homem. Hoje existem tecnologias, mísseis de cruzeiro que pegam 500, 600 quilômetros de distância com precisão de 10 metros de um lado para o outro. Mísseis intercontinentais que vão de um continente para o outro. Mas naquele tempo não, ele tinha que estar ali para poder guerrear. E o texto mostra que ele tinha uma convivência com o rei dele. Por quê? Porque Naamã não era um israelita. E eu já usei muito esse texto para falar, por exemplo, de às vezes o Naamã vê o filho dele talvez machucar e ele não poder correr para pegar o menino, para o menino se contaminar. A lepra era tida como uma doença contagiosa? Sim, mas necessariamente eu não posso bater o martelo e dizer que Naamã não tinha convívio com a família dele, até porque a menina que foi retirada da terra dos pais estava na casa da mulher dele trabalhando e ela viu Naamã. Se ela viu Naamã, ele não estava excluído. Trazendo para mim e para você, eu vou te falar de um pequeno perigo, e usando a lepra. Às vezes nós estamos acostumados a conviver com aquilo que está errado, com aquilo que pode contaminar e trazer prejuízo para a nossa alma, né? E quando isso acontece, o certo se torna errado, o errado certo, o doce amargo, o amargo doce. E a Bíblia ensina para você e para mim que isso não é legal, isso não é benefício. Então, em nome de Jesus, querido, que esses dias sejam dias de um despertar sobre a minha e a sua vida. Agora, trazendo para outro lado, essa menina foi sequestrada, não sei, provavelmente assassinaram os pais dela. Não estou dizendo que assassinaram, provavelmente. Ela foi arrancada da família, levada para a casa de Naamã, servindo na casa da mulher dele. Ela viu Naamã leproso, ela percebeu que havia um problema naquela família. E ela foi crente o bastante para falar: tomara o meu Senhor estivesse lá diante do profeta, Deus curaria ele. E eu acredito por esse texto, você sabe, que as mulheres daquele tempo não tinham autoridade para falar nada e nem moral com relação a essas coisas. Prova é que às vezes a Bíblia vai relatar que haviam 5.000 homens além de mulheres e crianças, nem dava o número das mulheres. Algumas mulheres na Bíblia que o texto nem trazia o nome delas. Mas essa menina, ao meu ver, mesmo sequestrada, mesmo tendo sido arrancada dos braços dos pais, tendo todos os motivos do mundo para desejar a morte de Naamã, eu acredito que ela deu um excelente testemunho nesta casa. Sabe para quê? Para ela liberar uma palavra: se Naamã estivesse lá, Deus curaria ele. Ela nunca tinha visto nenhum leproso ser curado, porque Naamã foi o primeiro leproso a ser curado por meio de milagre no Velho Testamento. E ela declarou a fé dela em Deus, dizendo que se ele estivesse lá, ele seria curado. E eu creio que ela tinha testemunho, porque por uma palavra que ela liberou, Naamã correu no rei, contou para o rei, o próprio rei deu crédito à palavra da menina, mandou uma carta, Naamã foi, e Deus começou a trabalhar o caráter dele. Naamã foi direto no rei, e o rei ficou apavorado.
achando que Naamã queria cortar aliança com ele e guerrear. Só que o profeta falou assim: deixa ele vir a mim, e vocês vão saber que tem Deus em Israel. E Naamã foi. E quando ele chegou, querido, interessante, Deus sabe tratar com cada um do jeito que é necessário. Quando ele chegou, o profeta não teve nenhum trabalho de ir lá bajular ele, porque tem gente que gosta de ser bajulado, de ser pego no colinho, de ter alguém fazendo cosquinha no ego do neném. Isso é gente fraca, gente que não sabe quem é e para onde vai. E quando ele chega, o profeta manda o céu falar com ele assim: ó, o negócio é o seguinte, o meu Senhor mandou você pular no Rio Jordão, vai lá e dá 7 mergulhos. Agora, vamos esclarecer umas coisas aqui. Tem gente que exagera. Tem gente que exagera ao ponto de falar que o Rio Jordão, pelo fato de Naamã ter dito que não queria mergulhar, porque lá em Habana, Fafá, rios de Damasco eram mais limpos que os rios ali de Jerusalém. Alguns exageram falando que o Rio Jordão era semelhante ao Rio Tietê. Gente, o Rio Tietê tem cava de ponta cabeça, tem cachorro morto, vaca morta, espuma, garrafas de tudo enquanto é tipo e tamanho. É uma poluição só. Você e eu afirmar que o Rio Jordão era um rio poluído é falar que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, sendo um rio poluído também. Rio Jordão é um rio. Em algumas ocasiões ele tem as bordas de barranco, gente. Então ele vai ter uma água mais abarretada. Daí falar que era uma água poluída é exagero meu e seu. Então não vamos afirmar mais isso daí não, porque fica ruim pra gente, fica feio. Mas ele não quis. Por que ele não quis? Ele é claro no texto. Pensava eu que o profeta viria, chegaria diante de mim, invocaria o seu Deus, moveria a mão sobre o leproso e o restauraria. O cara queria um show. E eu vou dizer para você que está esperando Deus fazer um showzinho para você voltar. Deus não tem que fazer showzinho, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo subiu nela e morreu por mim e por você, ele já fez tudo, o preço está pago. Quem sofre andando longe dele sou eu e você. Então eu vou te falar uma coisa que tem muita camisa por aí dizendo: viver sem Jesus dá. Duro vai ser morrer sem ele. Ficar com essa coisinha de tô com crise existencial com Deus. O que Deus te fez de mal? Bota tudo na ponta do lápis e você vai ver que quem te fez mal foram líderes que eram para ajudar e te atrapalharam. Deus não errou em nada com você. Então não bote a culpa na pessoa errada. Tudo bem? Está na hora de voltar, querido, em nome de Jesus. E Naamã fala: eu vou embora. E quando ele está caminhando, um dos servos dele, é muito bom você escolher quem são seus amigos, porque quem está do seu lado tem condições de te promover ou de te derrotar, de te afundar. Então escolha bem seus amigos, tá certo? O servo de Naamã fala assim: meu pai, se o homem tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Querido, se o profeta tivesse pedido para ele a cabeça de um leão, ele teria arrancado a cabeça do leão e trazido. Se o profeta pedisse para ele: eu quero a pata de um urso, ele teria arrancado e levado até o profeta. Mas o profeta mexeu no ego dele. Nem a atitude de sair de casa e receber ele não teve. Por quê? Porque ele sabia que Naamã estava muito acostumado a aparecer, a ser bajulado, a ser honrado. E Deus trata com cada um do jeito que tem que ser. E quando nos é pedido algo muito simples, nós nos sentimos humilhados, porque sempre queremos comprar o amor dos outros. Prova disso é quando você peca e você não quer aceitar que Deus te perdoe, pronto. Se você se arrepende, pede perdão.
você fica procurando uma forma de agradar a Deus para parecer que você mereceu o perdão dele. Nós não merecemos, gente. A graça é isso, é o favor imerecido, é aquilo que eu não podia fazer, ele fez no meu lugar, ele me deu algo que eu não mereço. Para de querer comprar o amor de Deus, querer comprar o perdão de Deus, não tem jeito. Ele escolheu te amar e pronto. Te ama tanto que se você escolher ir para o inferno, ele vai respeitar. Não volta. Vem. Aí o Zé fala com ele, te pediu só para mergulhar. Mergulha. Se fosse no dia de hoje, fosse o Marquinhos da vida, ia botar a mão no ombro dele, que tem mania de fazer isso, ia falar assim, mergulha, menino. Se fosse o pastor Márcio, ia falar assim, tá esperando o quê? Não é? Se fosse a minha pastora, ia botar a mão nas costas dele, vai, rapaz! Cada um de um jeitinho. Mas ele falou assim, vai lá. E ele desceu, foi lá e mergulhou. O meu filho escuta uma musiquinha de 3 palavrinhas que fala: primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, e vai quarto, quinto, sexto, sétimo mergulho, e Deus curou na mão. Sétimo mergulho. Pensa na mãe mergulhando a primeira. Do mesmo jeito. Mergulhou a segunda. Será que ele pensou igual você? Estou orando, estou lendo Bíblia, estou buscando a Deus e nada melhora. Pelo contrário, quando eu não orava e não lia a Bíblia, parecia que estava mais fácil. Olha quanta luta se levantou depois que eu comecei a buscar a Deus. Não era para melhorar? É só você pensar. A Bíblia ensina que se o mundo nos odeia, antes de nós, odiou Jesus. E isso é prova de que nós somos filhos dele. Terceiro mergulho. Quarto. Quinto. Imagina no sexto mergulho se ele pensasse, palhaçada, deixa isso para lá. Tem muita gente que está a um passo de adquirir a vitória que queria de Deus e retrocede. Querida, a vitória não está na largada. Todo mundo consegue começar. A vitória está lá no final. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não interessa se você começou muito bem, fervoroso, dando glória, lutando nos karatê espiritual. O importante é como você vai chegar no final. E quer saber de uma coisa? Talvez eu estou pregando para gente que está arrebentada aí do outro lado. Não consegue andar. Consegue andar não? Deita, irmão, deita e vai se arrastando. Mas chega do outro lado, rapaz. E quando você chegar lá, eu creio que os anjos vão te servir como serviram Jesus depois da tentação. Jesus vai te levantar. Eu creio que o Senhor vai estar lá para te erguer com a destra fiel. Sétimo mergulho. Naamã levantou curado. Interessante. Depois de curado, ele tentou presentear o nome de Deus, ele não aceitou. E Naamã pediu a carga de 2 burros, mulos, de 2 animais para poder levar 2 carguinhas de terra para adorar apenas a Deus, para sacrificar naquela terra ali, ó, do local do qual ele foi curado, do Deus de Israel. Ele voltou para casa transformado, mudado, porque Deus teve que mexer no caráter dele. Querido, de vez em quando Deus tem que mexer no nosso caráter. Talvez eu estou pregando para homens que tinham uma vida financeira muito bem estruturada, de uma hora para outra tudo deu errado. E a gente fica procurando o erro no natural. Será que Deus não quer tratar comigo e com você a nossa dependência dele? Porque se ele é o dono do ouro e da prata, e a Bíblia ensina que ele dá a quem agrada e quer bem, você acha que ele não pode te suprir a qualquer momento? Mas será que você não estava fazendo o seu dinheiro, o seu Deus? Dinheiro é bênção, querido. Quando eu e você sabemos dominá-lo. Mas quando ele nos domina, ele é maldição. Talvez eu estou olhando para pessoas que se perderam na caminhada. Aprenderam e acostumaram com a honra do ministério, da liderança. E quando foi disciplinado, se perdeu. Querido, quem foi encontrado por Jesus e sabe quem é,
não para por qualquer motivo. Então, em nome de Jesus, independente se você é pastor, evangelista, bispo, diácono, mestre, independente, a nossa maior identidade é de filhos de Deus. A Bíblia ensina que o filho fica para sempre na casa. Você é filho, você é filha de Deus. A menina dos olhos do Pai. Quem toca em você está tocando em Deus. Ele disse: o seu nome eu tenho gravado na palma das minhas mãos. Deus não se esquece de você. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Pelas águas, elas não te submergirão. Querido, se te lançarem na fornalha de fogo, ela não vai te queimar. Se lançarem você na cova dos leões, o Senhor vai fechar a boca dos leões. Se Jericó estiver diante de você, é só aguardar, fazer o que é certo, no momento correto gritar, Jericó vai cair. Se o Golias aparecer, derruba ele em nome de Jesus. Se o mar vermelho estiver diante de você, Filisteu de um lado, muralha do outro, Faraó atrás, o mar vai se abrir. Se não abrir, passa por sobre ele, porque Deus quer abençoar você. Tem um texto na Bíblia que fala: operando eu, quem impedirá? Você conhece um texto muito pregado, Romanos 8. Fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa linda. O texto continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Querido, olha o cuidado de Deus com a sua e com a minha vida. Olha isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra do apóstolo Paulo, querido, ensinando: eu sei que o meu Deus, em sua riqueza e em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. E não é questão apenas financeira. Tem gente com o coração machucado, com a alma dilacerada, pessoas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelo namorado. Ei, filha, você que aquele namorado sem vergonha te deixou e você está mal aí, pare com essa besteira. Não é você que não valia, é ele que não te merece. Entenda a coisa diferente. Deus tem um plano na sua vida. Jesus te escolheu desde a fundação do mundo, desde o ventre materno. O Senhor já tinha separado você para uma obra, para um ministério, para um chamado. E o seu momento chegou. E ele chegou porque Jesus chegou na sua vida. Então, em nome de Jesus, retorne, volte para o Senhor, porque Ele quer te abençoar. Amém? Marquinhos, vamos ministrar um louvor? Fica aí que nós vamos orar pela sua vida daqui a pouco. Aqui nesse lugar.
obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo teu Espírito em nós. Sem o teu Espírito em nós, nada podemos fazer, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência em Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai.